Muitos de nós encontram-se em uma situação delicadamente peculiar. Construímos toda uma estrutura de ego sobre quem somos e como funcionamos, num mundo baseado nos modelos carregados de emoção sobre as diversas individuais que fomos ensinados a pensar que nos definem. Mas agora estamos vivenciando reinos do universo e percepções de nós mesmos e dos outros que são totalmente inconsistentes com aquelas maneiras antigas de pensar. Como poderemos juntar as duas? Como compreender o que está acontecendo? Como podemos responder a tudo isso? Vamos fazer um jogo. Vamos imaginar que todo o nosso campo de percepção, tudo o que podemos vivenciar de momento a momento, é como um aparelho de televisão, em que podemos mudar a nossa realidade mudando de um canal para outro. Se olharmos para uma outra pessoa quando sintonizamos o canal 1, nós a veremos da maneira que habitualmente estamos acostumados, o que significa que a estamos vendo principalmente em termos da maneira como ela se ajusta aos nossos próprios sistemas de desejo. Então, como disse antes, se você é voltado para o sexo, vê quem poderia ser um parceiro, quem seria um competidor para o candidato a parceiro e quem seria irrelevante. Essa é a sua maneira de dividir o universo. Se você é um realizador, uma pessoa voltada para o poder, localizado no seu terceiro chakra, você vê a todos nos domínios do poder e do controle. Vê quem poderia ser vencido e quem poderia vencê-lo. Vê onde se encontra cada um na hierarquia do poder. Se for um ginasta, verá as pessoas em termos do seu desenvolvimento corporal. Se a sua preocupação é com a cor da pele, será isso que chamará sua atenção. Tudo isso no canal 1. Agora, gire uma vez o seletor de canais. Veremos um pouco mais profundamente as pessoas e o que começaremos a perceber agora será a personalidade. Aqui temos uma pessoa alegre, ali outra muito mal-humorada, aquela parece deprimida. Entre nós, os que estão preocupados com os planos em que as nossas personalidades existem, são inclinados a ver as outras pessoas também dessa maneira. Essa pessoa foi gentil comigo. É uma pessoa boa do tipo maternal. São as variáveis psicológicas. E enquanto as observamos em nós mesmos, também estaremos procurando pelas dimensões psicológicas nas outras pessoas. Se mudarmos de canal mais uma vez, entraremos nos planos astrais. É onde as percepções de nós mesmos e dos outros estão ligadas às nossas histórias míticas, com áreas como os tipos astrológicos, por exemplo. Então, existem somente 12 permutas básicas no mundo, e vemos a todos como leoninos, ou arianos, ou librianos. Quando olhamos para uma pessoa, é isso que vemos e dizemos: bem, posso dizer que estou lidando com um sagitariano agora. A pessoa poderá responder: não sou Sagitário, sou Fred. E respondemos: bem, isso é o que você pensa, mas na verdade você é sagitariano. Essa é a realidade desse plano. Quando começamos a vivenciar todo o espetáculo a partir do canal 3 e descobrimos que por trás do plano físico existem todos esses outros planos nos quais também temos identidades, é fácil ficar seduzido por todas essas novas possibilidades. Todas elas possuem mais Shakti ligada a elas do que esse plano. E quando penetramos em um deles, ele parece ainda mais real do que esse, e somos sugados para ele. No momento em que começamos a reconhecer nossas identidades em outros canais, existe uma tendência imediata para começar a traçar novas identidades em papéis cintilantes, como parte da nossa imagem romântica de nós mesmos. Damos um fim à nossa identidade do plano físico
e dizemos: não sou mais o João. E imediatamente prosseguimos com: quem eu realmente sou é o Messias. Muitos de nós, através de vários meios, passaram para outros planos, mudaram o canal da televisão e nos apaixonamos pelas nossas novas identidades. Trocamos uma vestimenta por outra. As novas podem ser mais divertidas, porém ainda continuamos tão aprisionados nas diferenças individuais quanto estávamos antes. O jogo não se destina a criar novos papéis excitantes para vivenciar, mas para deixá-los ir, soltá-los e soltá-los. Canal 1, Identidade Física. Canal 2, Identidade Emocional. Canal 3, Identidade Astral. Se mudarmos mais uma vez o seletor de canais, chegaremos ao que poderíamos chamar de nível da alma. E agora, o que iremos procurar, quando observarmos uma outra pessoa, será uma outra alma olhando para nós. Olhamos nos olhos do outro e vemos um outro ser como nós. Você está aí? Eu estou aqui. Poderemos ver ainda o pacote que inclui o corpo, a personalidade, o signo astrológico, todas as diferenças individuais. Ainda existe alguém separado do eu aqui, mas as diferenças individuais agora se parecem mais com véus, como o envoltório do produto em si. Aqui estamos nós, dois seres. Temos as nossas características individuais e também somos iguais. Vamos decifrar uma relação, digamos com seu pai ou mãe ou seu filho. Alguém com quem você tem uma longa história de lidar somente com o papel desempenhado. Essa é minha mãe, esse é meu pai, esse é o meu filho, esta é a minha filha, essa é a pequena Mary Jane. Olá, pequena Mary Jane. Agora, mude de canal. Você olha para Mary Jane e, de repente, lá está um outro ser dentro da Mary Jane, que não é a Mary Jane. Não é a Mary Jane, não é como Sarah Lou ou outro alguém. É a alma, uma outra parte do seu ser dizendo: eu estou aqui e sou como você. O que descrevemos são 4 canais, 4 diferentes tomadas da realidade. Para o bem da eficiência, para que possamos agir em nossas vidas, geralmente confinamos as nossas percepções ao canal 1. Ou talvez aos canais 1 e 2. Além disso, presumimos que nossas diferenças individuais, quaisquer que sejam elas, são uma constante e que podemos, portanto, tratar a todos, sendo hoje exatamente como foram ontem. Se você foi Mary Jane ontem, vou presumir que provavelmente será Mary Jane hoje, o que significa que lidarei com você tendo por base a sua história passada. Se eu arquivar você como alguém que é um tolo, provavelmente continuarei a tratá-lo como um tolo, porque o mais provável é que, se você foi um tolo ontem, será um tolo hoje. Isso é conhecido como eficiência dos relacionamentos sociais. E se quando eu encontrar uma outra pessoa, em vez de ficar preocupado com as nossas diferenças individuais, ou com quem eu me lembro da última vez, for além disso e perceber a alma e ver um outro ser que é como eu, então cada momento é um novo momento. Então será um novo jogo a cada vez que nos encontrarmos. E ficará mais interessante. Quem é você dessa vez? Quando descobrimos que podemos olhar o mundo nos canais 3 e 4, começamos conscientemente a tentar dedicar mais tempo voltados para esses planos com as pessoas. Não exigimos que as outras pessoas estejam ali. Isso é problema delas. É uma perspectiva que começamos a cultivar dentro de nós. Vemos a outra pessoa como uma alma amiga. Não precisamos dizer nada a ela. Simplesmente somos nós. Mas no processo de ver,
a nós mesmos e a outra pessoa, a partir dessa perspectiva, criamos um espaço no qual a outra pessoa está livre para se juntar a nós, se desejar. Tornamos-nos o ambiente no qual o crescimento ideal está disponível para todos com quem entramos em contato. E dessa perspectiva, surge o reconhecimento de que em cada relacionamento tudo é possível sempre. Por exemplo, a minha relação com meu pai. Ele estava sempre ocupado pensando que era o meu pai. Ele sabia quem era, não é? Tinha todas as suas identidades solidamente alinhadas. Era republicano, alguém que amava sua família, alguém que tinha conquistado isso e aquilo. E quando estávamos juntos, ele era em primeiro lugar o meu pai. Isso significava que eu era o filho. Mas sob a minha perspectiva, ele era somente um outro ser, que naquele cenário em particular, assumira uma encarnação que o tornara meu pai e fizera de mim o seu filho. Era o nosso karma estarmos naquela relação. Éramos as situações delicadas, kármicas, um do outro, se preferirem. Mas por trás de tudo isso estava: você está aí e eu estou aqui. Isso a partir da minha perspectiva. Mas se eu dissesse a ele: você está aí? Ele diria: ó, lá vem você de novo com aquela conversa. E não era tarefa minha tentar empurrar minha visão sobre ele. O capítulo 3 do Gita diz que o sábio não perturbe a mente dos não sábios em seu trabalho, que trabalhe em devoção e mostre a eles a alegria do bom trabalho, e aqueles que estão sob a ilusão das forças da natureza se submetam a trabalhar essas forças. Que o homem que vê isso não perturbe aquele que não vê. Então, o meu trabalho não era dizer para o meu pai: veja, você não é realmente o meu pai. Ele tinha a certidão de nascimento e isso era a realidade dele. O meu papel era trazer uma dimensão adicional para o nosso relacionamento, dentro da minha própria percepção. Eu o via como meu pai e também como uma outra alma igual a mim. Mas uma alma que estava em uma encarnação na qual se via totalmente identificada com os pensamentos ligados àquela encarnação. Ele estava tão profundamente identificado com esses pensamentos que eles eram inteiramente reais, partindo do seu ponto de vista. Tudo certo. Eu não tinha que lhe contar sobre a minha visão. Sentávamos juntos e tínhamos uma conversa de pai e filho, e durante todo o tempo eu entoava o meu mantra. A conversa era de pai e filho, mas eu também estava sentado naquele lugar dentro de mim, onde éramos somente duas almas, partilhando dessa dança. Naturalmente, o plano que adicionei era meramente mais um plano. Não era melhor ou pior do que o plano onde meu pai estava, mas pelo menos apresentava uma alternativa. Minha mente estava criando um espaço no qual, se ele escolhesse, estava livre para desistir das condições limitadoras do seu papel que o faziam pensar que tudo o que havia ali era para ele. E o que acontecia algumas vezes entre nós, naquele espaço, era bem mais abrangente. Teríamos, por um tempo, uma conversa de pai e filho, e depois sairíamos disso e simplesmente sentaríamos em silêncio juntos. Se vocês ficarem presos em seus papéis, estarão fracos quando o material se esgotar e as falas do texto terminarem. Mas papai e eu nos ajustávamos tão bem que ficávamos sentados juntos em silêncio e logo parecia que estávamos em algum retiro de meditação. Deixávamos as palavras para trás e ficávamos simplesmente ali.